Consenso que Xandão fez besteira com suspensão da dosimetria, nem Lula gostou. Pois é, essa é a tese fortíssima do material que vamos destrinchar hoje. E olha, para não perder nenhuma das nossas análises, já inscreva-se no nosso canal rapidinho. Bom, vamos lá. O foco da nossa explicação aqui é entender como uma única decisão do STF conseguiu engatilhar uma verdadeira tempestade política em Brasília. A grande questão que fica no ar logo de cara é a seguinte: por que uma manobra, que parece super técnica, causou um choque tão massivo? A análise que estamos usando como base aponta que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes acabou irritando não só a cúpula do Congresso Nacional, mas olha só que curioso, até colegas lá de dentro do próprio Supremo. Hoje, nós vamos manter uma postura totalmente imparcial para entender o que essas fontes dizem sobre os motivos e as reais consequências de toda essa confusão. Seção 1. A polêmica da dosimetria e o epicentro de todo esse choque. Aqui nós temos um contraste brutal de narrativas. De um lado, a justificativa oficial do ministro, que ao falar com líderes do Congresso disse que a suspensão era para garantir a segurança jurídica. Só que do outro lado, o analista da nossa fonte rejeita isso completamente. Ele crava que não tem segurança jurídica nenhuma em jogo nessa história, até porque a lei considerada inconstitucional nem sequer retroagiria. A tese sustentada aqui é que foi, na verdade, um movimento puramente político, com alvo bem claro: tentar favorecer o presidente Lula. Seção 2. O suposto favorecimento a Lula, tentando entender a lógica desse analista. E aí entra uma ironia gigantesca apontada na análise. É o que dá para chamar de efeito bumerangue. O comentarista levanta a teoria de que o ministro estava tentando reconstruir algumas pontes, sinalizar um apoio ao governo atual por conta de pressões externas, dar uma mãozinha, digamos assim. Mas o resultado, bom, foi exatamente o oposto. A manobra puxou uma avalanche de críticas de todos os lados e supostamente irritou até mesmo o pessoal que ele tentava ajudar. Ou seja, em vez de fechar uma aliança, a fonte avalia que isso gerou um isolamento político não intencional e muito severo. Seção 3. A reação em cadeia no Congresso e a forte resposta política. A resposta lá no Congresso, segundo a fonte, foi de muita frustração e de um planejamento rápido de contra-ataque. Líderes importantes, como Hugo Mota e Davi Alcolumbre, teriam ficado profundamente incomodados, vendo tudo isso como uma quebra de acordo. E quais são as contramedidas rolando nos bastidores? Estão discutindo pesado projetos de lei para anistiar o pessoal do 8 de janeiro e o ex-presidente Bolsonaro. E não para por aí. Tem também o ressurgimento da famosa PEC do Girão, que quer intervir de um jeito bem mais duro nas regras que sustentam as ações do STF. Seção 4. A Lei de Segurança Nacional. E onde está a verdadeira raiz dessa tensão? Olhando para a evolução histórica dessa lei, fica fácil entender a crítica do analista. Primeiro ponto, essa lei era amplamente usada na época da ditadura militar para enquadrar a oposição. Segundo ponto, lá em 2021, o governo Bolsonaro até anulou a lei original, mas cometeu o que a fonte chama de um erro estratégico gigantesco, que foi transferir esses artigos genéricos direto para o Código Penal. E chegamos ao terceiro ponto hoje. A fonte argumenta que o STF pegou justamente esses artigos que sobraram e os está usando como uma ferramenta duríssima contra a direita política e os manifestantes do 8 de janeiro. Para fechar esse raciocínio, a análise bate muito na tecla do perigo de ter crimes contra a democracia tão genéricos assim. O argumento é que essas tipificações vagas acabam servindo a quem estiver com o poder na mão para enquadrar qualquer ação da oposição. A fonte faz questão de destacar que até ONGs internacionais focadas em direitos civis já recomendaram com todas as letras o fim puro e simples desses dispositivos. Então a ideia defendida não é só mudar os artigos de lugar, mas sim acabar de vez com esse tipo de ferramenta jurídica super elástica. Seção 5. Prazos, próximos passos e a tal da correção de rumo. Mas afinal, por que o Congresso está segurando uma retaliação mais forte por enquanto? Por que a cúpula legislativa espera que o próprio STF corrija isso muito rápido? O cronograma que está na mesa é bem acelerado. Primeiro, pediram a manifestação do governo e do Congresso num prazo super curto de apenas 3 dias. Depois, entra a manifestação da PGR. E o detalhe crucial é que o ministro Edson Fachin já deu sinal verde de que, cumprindo esses ritos, a questão vai direto para o plenário, sem nenhuma enrolação. E é exatamente isso que Brasília inteira está aguardando. De acordo com as fontes, a expectativa geral é que o plenário do STF simplesmente derrube essa suspensão solitária. A análise lembra que já existiu um acordo prévio sobre o tema da dosimetria. Então, a decisão individual de quebrar isso gerou um atrito interno tão grande que a reversão pelos outros ministros é vista como o único caminho inevitável para conseguir apaziguar a crise. Seção 6. O isolamento no STF e o atual clima de tensão. Para sentirmos a temperatura real de como a mídia tradicional está enxergando tudo isso,
Olha só esse trecho fortíssimo de um editorial do jornal Estadão, intitulado Código de Alexandre. Eles acusam a decisão de aviltar o Congresso e sugerem que foi criado um direito particular. Para nossa fonte, o ponto alto da análise é justamente esse. Ao tentar manobrar as peças para assegurar poder e influência, o ministro, ironicamente, acabou dando combustível para os seus críticos mais severos. Acabou validando aquela narrativa de que o grande problema estaria na forma como o próprio tribunal vem sendo conduzido. Nós vimos aqui como uma única decisão monocrática tem o poder de não só travar as engrenagens legais, mas de colocar fogo no Congresso e testar os limites do próprio Supremo. Num tabuleiro de xadrez como esse, onde um poder fica o tempo todo medindo forças com o outro, a reflexão que fica é a seguinte: o que esse embate contínuo significa para o futuro e para o longo prazo do equilíbrio institucional no Brasil? Será que as nossas instituições saem fortalecidas ou a corda já está perto de arrebentar? É uma questão bastante complexa que, com toda certeza, nós continuaremos acompanhando. Muito obrigada pela companhia nessa nossa explicação de hoje. Continue sempre buscando entender as grandes estruturas que movem as notícias. Um abraço e até a próxima.